Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de B é para Construir. Estamos aqui trabalhando no nosso Lamborghini Murcielago batido. O dono anterior deste Murcielago o dirigiu para fora da pista e capotou. Depois foi vendido em um leilão para um espectador nosso que o revendeu para mim. Este é o Lamborghini Murcielago mais barato do mundo. Comecei a sonhar com este projeto há 11 meses e entrei em contato com um excelente designer chamado Brad Build, que nos projetou um kit de carroceria larga para este carro que era absolutamente deslumbrante. Nas últimas semanas, transformamos o design desse kit de carroceria larga em realidade. Imprimimos as peças em 3D, criamos moldes a partir delas e usamos fibra de vidro nos moldes para criar as peças do kit de carroceria. Não é um kit de carroceria preso com parafusos. Este é um kit de carroceria montado nivelado, também conhecido como kit de carroceria colado. Então, uma vez colocado, ele não sai. Então, vamos começar. A primeira coisa que vamos começar, antes de colocarmos as peças no carro, é que temos algumas bordas que precisamos fazer um pouco de limpeza. As peças foram cortadas grosseiramente e o excesso de fibra de vidro foi removido. Mas em alguns lugares o gel coat, um pouco da resina ou coisas similares estão estourando. Então vai exigir uma limpeza. E também há locais onde usávamos fita nos moldes e afins. Vamos seguir em frente, usando massa de preenchimento, lixando, cortando e limpando as bordas das peças antes de colocá-las no carro. Ao começar a cortar nos kits de carroceria, notei que essas peças foram feitas um pouco compridas demais. As dimensões estavam um pouco longas, então havia algumas partes que eu poderia cortar. Então, eu consegui cortar um pouco menos de 1/4 de polegada por todo o lado para obter uma borda nítida e precisa da qual podemos começar a trabalhar. Em alguns ângulos apertados, preenchemos lacunas com massa de preenchimento. Estão prontas para serem lixadas para a camada final de primer. Limpei todas as bordas das nossas peças. Você pode ver algumas das bordas acabadas, como as que estavam colando ao corpo. Deixamos a borda colada ao corpo como estava, com alguns pontos onde poderíamos querer um pequeno chip ou preenchimentos devido a pontos baixos do processo de moldagem. Este é o lugar onde estava o adesivo. Coloquei um pouco de massa de preenchimento sobre esses. Agora, curiosamente, quando começamos a desgastar esses, o que você pode ver é que há um padrão de cruzamento que é o padrão do tecido de fibra de vidro, o que significa que fizemos algo ligeiramente errado. E, honestamente, não sei o que causa isso, mas, basicamente, quando esses saíram, eles são perfeitamente lisos. E acho que o gel coat e os produtos químicos dentro das resinas, tudo conforme continua a secar e endurecer, meio que encolhe um pouco, como a tinta do carro encolhe com os gases e coisas assim, e à medida que encolheu naquele tecido e, embora você não possa sentir, definitivamente não pode sentir nenhuma textura aqui. Você pode ver isso. Então, por causa disso e porque há muitas pequenas imperfeições, decidimos que vamos fazer uma boa camada de primer de alto preenchimento em todos esses, assim teremos algo realmente bom para lixar. Então, nós riscamos todas as peças, todas estão aqui, exceto uma, porque recebe um tratamento especial, e nós as preparamos todas, então vamos apenas seguir em frente e misturar um pouco de primer de alto preenchimento e pulverizá-las todas. Adorei meu novo visual. De volta ao trabalho. Enquanto Kyle pulveriza as peças, esta porta tem um grande buraco. Os painéis de patch de metal que criamos fazem parte do nosso tema Cyberpunk. Fizemos um para o painel traseiro aqui, tentando fazer com que pareça um pouco diferente, faça você mesmo, estilo ferro velho. Curiosamente, esta porta é única. Não há nenhuma igual à venda em todo o mundo. Estou feliz por não ter escolhido este momento para fazer a restauração completa, já que não há nenhuma disponível. É uma chapa de metal de remendo. Vamos fazer algo legal. Moldei-a no último episódio na roda inglesa. Fiz um modelo de papelão, vou cortá-lo e rebitá-lo. Rebitando-o. Estou muito satisfeito com o encaixe perfeito desta placa de rebite na porta. Ao rebitar, ela se moldou à porta, fechando a lacuna.
Um pouco mais perto, isso é realmente uma amassado onde a porta está entrando. Não deveria ser assim, então estou esperando que a nova placa real a puxe um pouco para fora. E, uma vez que eu coloquei isso aqui em ajuste simulado, percebi que quero fazer outra faixa aqui em cima e talvez queira dobrar a densidade dos meus rebites, então coloquei apenas alguns em teste aqui, porque eles têm que ser removidos para a pintura também, ou pelo menos este vai ser removido para a pintura. Isso facilitará muito a pintura, então coloquei apenas alguns espaços reservados lá, mas acho que quero fechar isso com outra faixa quando encontrar algum tempo. No último episódio, pedi recomendações sobre espelhos. Recebi muitas recomendações, incluindo os espelhos do Acura NSX, que são caros. Muitos acham que os espelhos do Camaro moderno funcionariam bem, mas não funcionam. Muito disso se resume ao ponto de fixação no carro. O espaço era estreito e os espelhos de caminhão eram grandes demais. Descobri que a Tesla usa um espelho interessante no Model 3, com a parte inferior plana sendo a área de pivô. Imagino que posso construir minha própria parte plana, com o ângulo necessário, e anexar o espelho a ela. Tenho muitas peças do Model 3 do meu antigo projeto. Tentarei recuperar um, cortar e ver se encaixa. Tenho meu espelho aqui, posicionado como eu queria. Essa é a parte de alumínio que eu posso expandir, estender, soldar, o que eu precisar. E estou fazendo uma simulação de onde ela precisaria ir, e isso é atroz. Este carro foi projetado para ter, por causa da posição do motorista, onde o espelho precisa ir. Não é como um espelho agradável, ou mesmo se estivesse aqui dentro, mas tem que sair tão longe. Esteticamente, está estragando a silhueta corporal, galera. Não é bom de jeito nenhum. Não gosto dos espelhos laterais originais, mas com o tempo nos convenceram a nos acostumar com eles, mesmo sendo feios. Ou seja, alguns espelhos laterais da Lamborghini, como os do Countach, são bem feios na minha opinião. Parecem pedaços flexíveis de borracha. De qualquer forma, a Lamborghini acertou em cheio no Huracan. Nas gerações anteriores de espelhos deles, o designer provavelmente estava bêbado. Mas tenho uma ideia. Meu plano é criar placas de bloqueio que vão daqui para aqui, parafusadas nestas 3 áreas, cobrindo apenas este local. Vamos pintá-las para combinar. Então farei câmeras, já que temos este alargador de paralama que se estende até aqui, fazendo este ângulo legal. Temos um ponto de montagem pendurado que pode ver pontos cegos e ângulos laterais muito bem. Vou montar a câmera aqui e depois vou passar a fiação externamente de uma maneira legal e depois vou passá-la de volta pelo Frank para o carro, para uma tela que provavelmente acabarei colocando em algum lugar por aqui, que será apenas uma câmera montada no espelho esquerdo e direito. Carro futurista. Resposta futurista para um problema milenar. Como eu verifico meu ponto cego? Sinceramente, em muitos desses carros, você não verifica. Você apenas se aproxima de um carro. E então, você dirige rápido o suficiente para saber que está à frente deles. E então você muda de faixa. A visibilidade em supercarros, se vocês não sabem, uma grande razão pela qual tantas pessoas amam Porsches é por causa do seu estilo bobo. Eu não sou um grande fã de Porsche. Ele te dá muita visibilidade. Eles estão entre os melhores supercarros com visibilidade total. A maioria dos carros com motor central tem linha do teto muito baixa, prejudicando a visibilidade e tornando a experiência de direção áspera. Isso pode explicar por que muitas pessoas não os dirigem tanto quanto poderiam. Resolvi o problema do espelho. Preciso fazer alguns pedidos antes de solucionar a questão posteriormente. Nesta camada de primer, entupimos a pistola e não conseguimos desentupir, pois o primer era muito grosso. Isso foi um aprendizado para nós. Na verdade, descobrimos que uma das melhores pistolas para pulverizar este primer é uma pistola de alimentação por sifão, como você pode encontrar na Harbor Freight. Recomendo pulverizar este primer assim. Entope menos facilmente e é um pouco mais fácil de limpar. Esta peça não recebeu primer porque recebe primeiro um design estético especial. E eu e nós voltamos da minha viagem ao campo de tiro Duas coisas. Primeiro, 9mm simplesmente não é mais o que costumava ser. Eu realmente pensei que conseguiríamos algo maior. Um buraco maior, um pouco estilhaçado na última camada de fibra de vidro. Na parte de trás não é um grande problema. Sim, pensei que conseguiria um buraco maior e mais atraente. Acaba que vou ter que expandir esses. Posso tirar fotos deles, ampliá-los e recortá-los com uma ferramenta Dremel. Eu fui um pouco além. Eu coloquei 8. Aqui não acho que 8 seja um bom número. Então nós realmente vamos preencher 2 UA de volta, então irá para lá. Lá, e lá, esse é o tema, essa era a ideia. Acho que teria sido necessário usar um calibre 50 grande. Eu não acho que eu até use ponto vazio.
Não, eu usei pontos vazios. Eu sei porque sim, de qualquer forma, os buracos de entrada não são tão grandes quanto os buracos de saída. Mas não faria sentido atirar pelo lado de trás. Porque ninguém vai ter seu carro Cyberpunk atirado de dentro para fora. Ainda temos trabalho de preenchimento corporal a fazer. Vamos resinar o que eu dividi. Resinar de volta e limpar as bordas deste painel. Ele receberá uma camada de primer e nossos outros painéis já estão secos. Será um pouco de trabalho porque eles têm preenchimento de corpo e primer. Não queremos lixar todo o primer, mas sim o preenchimento do corpo até ficar liso. Vai ser um pouco técnico. Obviamente você precisa ter muito cuidado ao lixar suas peças com a lixadeira elétrica. Foi apenas um toque muito leve. É tocar muito cuidadosamente aquelas peças que têm massa para trazê-las à altura média do resto do painel. Precisamos chegar perto o suficiente sem queimar demais a camada de gel ou a fibra de vidro, e nivelar tudo para que a próxima camada de primer seja a última. Após dias de preparação, finalmente estamos prontos para colar este kit de carroceria no nosso carro. Alguns kits são parafusados e desparafusados, mas este será colado. Este kit de carroceria é chamado de kit de montagem embutida, sendo colado à fibra de carbono do carro. Então, você sabe onde ele se tornará parte integrante do carro. Nos pontos de conexão entre duas peças, como neste paralama dianteiro que começaremos, onde se inicia no paralama e desce até o para-choque, tentarei ao máximo mantê-las separadas, mas se for necessário em alguns lugares, veremos quando chegarmos lá. Vou ser criativo para não precisar juntar duas peças do carro, como o meu Ford Mustang. Então, para fazer isso, a primeira coisa que vamos fazer é pegar nosso painel. Os painéis estão prontos para serem colados. Vamos usar um marcador para contornar onde um painel encontra o outro. Precisamos remover o verniz ou arranhá-lo bem para que a cola possa unir as duas peças. Colar no verniz seria uma péssima ideia. É necessário que esteja arranhado e riscado para a cola aderir. É incrível como já está ficando bom, apenas começando a combinar. Conforme o carro combina mais, fica ainda melhor. Agradecemos a Steelit por nos enviar um novo case preto para a construção do SEMA. Essa tinta é incrível, é como o nosso mantra. Quando em dúvida, Steelit preto. É muito durável. É anticorrosivo, impedindo a ferrugem. Previne ferrugem. Contém aço inoxidável soldável. Você pode soldar nele. Então, se quiser pulverizar sua gaiola de proteção, mas adicionar uma barra depois, é possível soldar através dele. É ótimo. Coisas. Usamos em muitas construções e nunca nos decepcionou. Agradecemos ao Steelit por nos ajudar em mais uma obra. No final, você verá muito dele neste carro. Há um link na descrição. Agradecemos a Steelit pelo apoio. Vamos deixar isso secar. Está arranhado. Está todo raspado para que o adesivo de ligação tenha uma ótima maneira de se fixar. É isso, e colar nosso painel nele. E o que vamos usar para colar este painel é o Super Epóxi de ligação da FGCI. Essa coisa é incrível, é um epóxi de ligação, como o nome indica. Une substratos como metal, fibra de vidro, vidro, madeira, plásticos e mais, então é bom. Bom epóxi de ligação e vamos usar isso para unir todo o nosso carro. FGCI ainda não nos decepcionou? Todos os produtos Fiberglass Coatings Inc. do nosso kit de carroceria, desde os vidros de fibra até as resinas. Fizemos os moldes com todas essas coisas e tem funcionado muito bem. Vou colocar um link na descrição para esses itens, caso você precise colar algumas coisas. Vamos aplicar uma camada disso para unir nosso painel ao paralama e segurá-lo no lugar. Usaremos parafusos de drywall temporariamente. Precisamos perfurar alguns buracos sacrificiais e preenchê-los depois. Mas é a melhor forma que conheço de fazer isso. Temos que fazer esse painel ficar parado por cerca de 24 horas. É realmente emocionante ver isso aqui. Então, o que fizemos foi fixá-lo no carro e eu queria que fosse removível. Então, na verdade, tive uma ideia que vai funcionar com o tema. Estou realmente feliz com isso. Não é necessário, pois temos um ajuste excelente e apertado aqui. Poderíamos apenas polir e limpar isso.
como se não tivesse recebido o acabamento final. Isso é muita massa, não de preenchimento, mas tinta primer na peça. Nós poderíamos simplesmente deixar isso aí. Obviamente parece bom, você poderia colocar um pequeno pedaço de borracha ali onde encontra com o para-choque, e isso também seria legal. Mas por causa do tema deste carro, provavelmente vamos colocar uma pequena tira de rebite, bem aqui, onde tem tipo rebite, 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 rebite. E então lá embaixo vamos colocar alguns rebites também, mas na verdade o painel está no lugar perfeito e pendurado apenas pelos super laços da Fiberglass Coatings Inc. Se eu não disse isso, é o dia seguinte e essa coisa secou super dura. Então podemos tirar nossos parafusos agora e podemos trabalhar preenchendo isso e isso vai ficar interessante como montamos isso aqui. Deveriam existir ripas passando por aqui. Quero colocar um pouco de metal atrás dele, uma grade. Vai dar muito trabalho para terminar esta área aqui. É super importante. Mas no geral parece muito bom. Estou animado com isso. Agora que eu queria vir aqui fazer o outro lado, mas você pode notar que há um grande vazio aqui. É nesse ponto, em termos de ordem de operações, que as coisas começam a se complicar um pouco. Eu tenho um farol para este carro que não foi danificado. A lente de vidro quebrou, mas fora isso, o farol ainda funciona. Nos últimos 6 meses, decidi fazer meus próprios faróis para este carro como um projeto paralelo. Eu criei uma forma um tanto personalizada para torná-la um pouco mais moderna e adicionei uma ventilação para torná-la um pouco mais moderna. É uma prática recente da Ferrari, mas ainda é legal. Seria mesmo estúpido reconstruir este paralama deixando o buraco exato para o farol clássico, tendo um farol mais moderno disponível. Então vamos meio que avançar um pouco aqui e montar algumas peças de simulação de farol, algumas peças que apenas representam as formas. Vamos prosseguir e soldar esses itens com plástico. E então isso nos obriga a cortar um pouco mais de espaço naquele canto ali. Vamos fazer espaços reservados para os meus novos faróis e cortar buracos para instalá-los. E então eu posso construir, a partir de uma chapa de metal, um painel de reparo que se alinha perfeitamente com o novo farol modificado. Criar um farol personalizado é uma das partes mais desafiadoras da modelagem 3D dessa construção. Haverá outro episódio sobre o processo, que envolve muita digitalização, modelagem, 3D e um pouco de tentativa e erro. Esta é minha segunda peça de teste, e após ver como ela se encaixa bem, temos apenas algumas pequenas alterações a fazer. Esperamos ter uma peça de rascunho na próxima semana, com a versão final chegando poucos dias depois, pois estaremos sem tempo. Fizemos nosso buraco. Espero que tenham uma boa prévia de como será nosso farol e ventilação combinados. Quando você olha para ele como um todo de longe, vai manter mais ou menos o perfil do farol do Murcielago. Se você imaginar qual é essa forma ali. É parecido, mas um pouco mais alto e você precisa considerar a ventilação. Se você não incluir a ventilação, obtenha um farol mais estreito. Acho que é uma modernização legal do farol. Um pouco de design do qual me orgulho muito. Porém, do ponto de vista da engenharia, ter essas coisas em 2 partes é realmente muito estúpido. Na próxima impressão, eles serão uma única peça, o que facilitará tudo. A ventilação será incorporada na parte de trás do farol e o ar será canalizado da ventilação para o duto de freio. Então, estamos de volta aos trilhos com as coisas do kit de carroceria e para fazê-lo, para montar o kit de carroceria na frente, preciso ter o metal do paralama pronto. Então eu tenho que modelar essa área faltante do paralama dianteiro. Vou pegar essa fratura. Bem aqui que está passando por aqui. Isso já está todo quebrado. Vou terminar de quebrar isso para que o metal se encontre com isso. Com o farol para cima, que seja puro metal que se encontra com ele. Não sei como farei isso de forma orgânica e realista. Eu posso cortá-lo um pouco e depois tentar quebrá-lo com um par de alicates ou algo assim. Acho que esse pedaço também precisa ir, pois não há o suficiente pendurado aqui. Tem um paralama em perfeitas condições no armazenamento. Vou puxá-lo para baixo e retirar alguns modelos dele para a peça que desce por aqui. E essa peça que desce por aqui e tentar trabalhar um pouco de mágica na chapa de metal com a roda inglesa para construir um remendo de paralama, um painel similar ao que fizemos com a porta. Na verdade, será muito semelhante ao que fizemos com o painel traseiro. Este é o difícil, então cruzem os dedos, espero que minha prática valha a pena e eu consiga fazer isso. Adorei criar essa peça de remendo para o paralama. A gravação saiu bem,
Mas houve um problema com a câmera e um dos arquivos foi corrompido. Então não há muitas evidências disso, mas eu comecei com duas peças distintas. Aplanei-os para combinar com a curvatura do painel e soldei-os juntos. Aí está, painel de remendo do paralama, painel de remendo de aço do paralama, mais alguns rebites aqui. Vamos sugar tudo isso. Aqui há um pouco de profundidade, embora eu goste da aparência e há uma saliência. O interessante é que 90% disso é coberto com o kit de carroceria, mas essa é a próxima peça do quebra-cabeça. Vamos pegar o paralama dianteiro. Aqui, então, assim como fizemos da última vez, vamos pintar essa linha aqui, mesmo que esta esteja um pouco desgastada. Vamos pintar, vamos lixar, vamos aplicar epóxi, vamos perfurar coisas, vamos parafusar coisas em coisas e vamos recuar e deixar secar. Colocamos o paralama do lado do passageiro aqui e quando você começa a olhar assim, está parecendo largo, está parecendo agressivo, uma vez que está todo enquadrado com seu próprio spoiler dianteiro e todos os acessórios que vêm aqui, isso está se juntando para ser super, super legal, estou animado com isso. Caio preparou esta parte de trás, enquanto eu estava fazendo o remendo do paralama. Caio preparou tudo, então a pintura de fundo está pronta. Nós já fizemos a lixação. Estamos prontos para começar. Então vamos em frente e conseguir nossos buracos cyberpunk modificados. Será necessário ampliar esses buracos no painel do carro. Vamos fazer isso. Também perdemos as filmagens da instalação do paralama dianteiro do lado do passageiro. Lamento muito. Felizmente não passamos por isso há tempos, mas o processo neste cômodo dos fundos é idêntico. Nós o desgastamos, pintamos, aplicamos epóxi nas bordas de contato e usamos parafusos para fixá-lo no lugar. Na manhã seguinte você pode remover os parafusos, retirá-los e o painel ficará bem fixo. É incrível ver que finalmente conseguimos criar e instalar nosso kit de carroceria no carro, fixando-o por completo até o topo. E então na parte inferior, traseira, temos aqui intencionalmente uma lacuna que vamos mostrar e então temos também alguma fixação lá embaixo acontecendo. Então essa coisa está lá e está lá. Além disso, vamos usar muito mais rebites e coisas do tipo e, para ser honesto com vocês, está ficando muito tarde, então vamos encerrar por hoje. Mas como vamos usar muitos rebites, decidimos trabalhar nisso amanhã. Mas é um marco bastante empolgante. Finalmente conseguimos fazer e instalar nosso kit de carroceria no carro. No próximo episódio, vamos colocar as saias laterais, as aberturas laterais, o lábio dianteiro, todas essas coisas boas, então isso ajudará a enquadrar o resto do carro também. Muito obrigado por assistir, obrigado por sintonizar, por favor. Lembre-se de apertar o botão de curtir, apertar o botão de inscrever-se. Isso realmente nos ajuda a trazer novos espectadores para o canal, para que eles possam ver esse tipo de coisa. Obrigado por vir. Até a próxima. Paz, vamos lá!